Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12, que diz assim: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje no Evangelho, o Evangelho das bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felicidade, né? Felicidade. Então, as bem-aventuranças, podemos dizer que é o projeto de felicidade de Deus para nós. Veja, Deus nos quer felizes. Deus nos quer felizes. Sim, Deus quer você feliz. Mas veja, o desejo de Deus, digamos assim, da nossa felicidade, não é a mesma forma como nós desejamos. Por exemplo, digamos que você está aniversariando hoje, por exemplo. E aí eu chego para você e digo, eu te desejo toda a felicidade. É um desejo bom, puro. É um desejo bom. Mas o que que eu faço para a sua felicidade? Nada. Então, o desejo de Deus não é assim. Deus tem planos. Deus nos mostra o caminho. Deus nos mostra o que temos que fazer, o que temos que viver. É o projeto de Deus para a nossa felicidade. E assim nós compreendemos que a felicidade é uma construção. A felicidade não é fruto da sorte. Não é ter sorte na vida. Ah, eu sou feliz, eu tive sorte na vida. Não. A sua felicidade depende das suas escolhas, depende das suas decisões, depende do que você faz, depende do que você vive, do seu estilo de vida. Bem-aventuranças é isso. O Senhor nos mostra como devemos ser. As bem-aventuranças são um estilo de vida, um estilo de viver, que nós temos que adotar. Que nós temos que adotar. Então, Jesus é o mestre que nos ensina. É tanto que no início do evangelho diz que Jesus sobe o monte e sentou-se. Esse sentou-se para mostrar justamente que ele tem autoridade para ensinar. Ele senta-se para ensinar. Ele é o mestre. Ele é o Senhor. Né? E aí ele começa a dizer as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Né? E os pobres em espírito aqui vai além. Não é só quem não tem dinheiro, não é isso. Mas quem é humilde, quem serve a Deus. A humildade, a simplicidade, o serviço a Deus e aos irmãos. Pobres em espírito. Pobres em espírito. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes, aos pobres em espírito. Né? Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça. Justiça social, Padre? Não só. Não só. A justiça social é só um aspecto da grande justiça. A justiça aqui é a justiça de Deus. Ou seja, nós temos que ajustar a nossa vida à vontade de Deus, ao projeto de Deus, à palavra de Deus. Isso é ser justo. Ser justo na Bíblia significa ser cumpridor da palavra de Deus. Isso é ser justo. São José, por exemplo, homem justo. Por quê? Porque cumpria a palavra. Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, a justiça aqui tem a ver com a perfeição de Deus. A justiça aqui tem a ver com a santidade que nós somos chamados a viver. Isso, Deus nos criou para a santidade e a justiça. É isso. Bem-aventurados os misericordiosos. Você já é uma pessoa misericordiosa? Você ama, você perdoa? Você age com caridade com as pessoas? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só alcançarão misericórdia quem é misericordioso. Só encontra o perdão quem perdoa. Bem-aventurados os puros de coração. Então veja, meu povo, olha só como a felicidade tem a ver com a pureza de coração. Veja, só vê a Deus quem é puro. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim: buscai a paz com todos e a santidade e a pureza, sem a qual ninguém verá a Deus. Percebe? A felicidade tem a ver com a pureza de coração. A gente tem se esforçado para viver a pureza, para viver a santidade. Por isso, meu povo, que não dá para ser feliz vivendo de qualquer jeito, não. Tem gente que pensa que ser feliz é fazer tudo o que deseja fazer, tudo o que tem vontade. Nem tudo que você tem vontade de fazer é o certo. É o que se deve ser feito. Às vezes aquilo que você quer fazer não é o que te vai fazer feliz, é o contrário. É o que vai te fazer infeliz. Então, bem-aventurados que promovem a paz. E promover a paz aqui não é só você rezar. Não é só isso, rezar pelos países em guerra, não. Porque às vezes aquelas pessoas que rezam pelos países em guerras são aquelas que têm intrigado dentro de casa, que não promovem a paz dentro de casa. Aquelas pessoas muitas vezes que rezam pela paz nos países em guerra são as mesmas pessoas que não são capazes de estender a mão e pedir perdão a quem ofendeu, ou de dar o perdão. Bem-aventurados que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então veja, aqueles que dão testemunho de Jesus e que por causa do testemunho são perseguidos, felizes. Será grande a vossa recompensa nos céus. Será grande. Não desanime. Se você está realizando seu trabalho na igreja, seu serviço, a sua missão, alguém falou mal de você, alguém te perseguiu, alguém quer passar rasteira em você, alegrai-vos de Jesus. Isso é bem-aventurança. Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Peça ao Senhor a força, a coragem, a determinação, a perseverança, para não desistir. Grande será a recompensa no céu. Felizes sois. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos as bem-aventuranças e sermos felizes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.